Se casar pela segunda vez é pecado? Pode e não pode. Pode e não pode. Eu vou explicar por que pode e por que não pode, tá bom? Pelos motivos mais diversos, muitos casais, hoje em dia, eles não são capazes de cumprir os votos que fizeram no altar. Não, quando Jesus disse essas coisas aos seus discípulos, tá? Eles ficaram também bastante contrariados. Você pode ler em Mateus capítulo 19, aonde, quando Jesus falou para os discípulos, né? Os seus discípulos disseram, se é tal a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Mas, voltando ao nosso título principal do vídeo, eu quero ler Mateus capítulo 19, tá? Aonde o Senhor Jesus falou coisas importantíssimas sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 3 diz assim, vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar, separar, né? A sua mulher por qualquer motivo? Que hoje as pessoas se separam por qualquer motivo, não é? Ah, não gostei, teve uma briga, vou embora. Então eles perguntaram, é lícito o marido separar da mulher, ou a mulher do marido, vice-versa, por qualquer motivo? Respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então veja que Jesus, ele fala para não se separar. E, sem qualquer exceção, ele disse para não se separar. Ele foi claro com respeito a isso. Somente depois de ser questionado novamente, tá? Que ele foi questionado, então ele acrescenta a possibilidade da separação por causa de traição. Então a palavra de Deus, ela apoia uma separação numa traição, tá? Se você sofreu uma traição, você tem um apoio da palavra de Deus em se separar, se casar novamente, formar uma família, uma nova família, seguir a sua vida, ficar sozinho, como você quiser. Então, inicialmente, a impressão é não haver exceção nenhuma para a separação. Mas, posteriormente, as Escrituras Sagradas também apresentam algumas exceções. Tá? Por exemplo, no livro de 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 39, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Essa meditação é importante para todos, tá? Eu quero que você anote aí os versículos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. O apóstolo Paulo diz, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Versículo 40. Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, olha só. Jesus disse que, em hipótese alguma, pode se separar. Depois de ele ser questionado, ele falou em questão de traição, pode separar. Mais à frente, o apóstolo Paulo disse que as viúvas, o marido morreu, elas podem se casar pela segunda vez. Ele sugere que elas fiquem viúvas, mas, enfim, é a opinião pessoal dele, como ele diz, é a minha opinião pessoal. Tá? Então, a palavra de Deus deu uma outra abertura. O apóstolo Paulo diz que se alguém se converte, tá? E o incrédulo decide, por exemplo, deixar a pessoa por causa disso, por causa da conversão, então o apóstolo diz, em tais casos, ninguém deve ficar sujeito à escravidão. Posso ler para você, tá? No mesmo capítulo, um pouquinho antes,
No versículo 15 ele diz: mas se o descrente, olha só, olha que bacana, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, versículo 14, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. Mas se o descrente, quer dizer, o incrédulo, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Então, o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, nessa palavra? Ele está mostrando que uma pessoa que ela se converteu, tá? Assumiu Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas o cônjuge não, seja o marido, seja a esposa, tá? Se alguém não se converteu, a pessoa incrédula diz assim: tá bom, já que você se converteu a Jesus, não quero mais você, não vou mais ficar casado com você, vou embora. Então a pessoa incrédula decide deixar aquela pessoa. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: em tais casos, quer dizer, nesses casos, ninguém deve ficar sujeito, tá, à escravidão, ou seja, não deve viver como escravo dos votos matrimoniais. Fez o voto matrimonial, mas não tem que ser escravo aos votos matrimoniais. Por quê? Porque foi uma decisão daquela pessoa em não querer viver mais com a outra. Tá? Ora, o que abre um precedente para um possível novo casamento. Você vê que interessante? Abre um precedente para um possível novo casamento. Embora essas passagens demonstrem que existem exceções para certos casos, é bom lembrar que há uma ordem clara do nosso Senhor Jesus para os cristãos que são casados: não se separem. Não se separem. Essa ordem pode ser encontrada não somente em Mateus capítulo 19, né, como nós vemos, mas como também na citação do apóstolo Paulo, aqui também em 1 Coríntios, capítulo 7, voltando um pouquinho, versículo 10 e 11, diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Está aqui. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case. Então, ele está dizendo também para não se separar. A verdade é que, infelizmente, muitos cristãos têm tido seus corações endurecidos. Endurecidos. Na época da lei de Moisés, um coração duro justificava a permissão para uma possível separação e até um novo casamento. É só a gente ler de novo aqui em Mateus, no capítulo 19, quando os fariseus questionaram a Jesus, né? Jesus falou que não era para se separar. E aí eles disseram o seguinte, replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, uma outra coisa super interessante aqui. Jesus falou o seguinte: olha, Moisés permitiu a separação por causa da dureza dos corações. Mas desde o princípio não foi assim, quer dizer, ele abriu uma exceção. Moisés abriu uma exceção. Ele chamou a responsabilidade para ele. E nem por isso Jesus disse: ah, mas Moisés errou. Não, mas Moisés fez isso, Moisés mandou separar, mas ele não devia ter mandado separar. Moisés falhou nisso. Jesus não condenou Moisés. Jesus disse: Moisés teve uma razão para mandar separar, por causa da dureza dos corações deles. Em outras palavras, Moisés assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? Você saber e entender sobre tudo. Agora, o que é dureza de coração?